Bom, para a sucessão do presidente Lula, não sabe se ele será candidato ou não, mas a direita tem vários nomes. Um desses nomes é o Ronaldo Caiado. Só que a primeira zona eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás condenou o governador Ronaldo Caiado, que é do União Brasil, e determinou sua inelegibilidade por 8 anos por abuso de poder político durante as eleições municipais neste ano. A Justiça também determinou a cassação do prefeito eleito de Goiânia, Sandro Mabel, e da vice-prefeita eleita, Cláudia da Silva Lira. Segundo a decisão, Caiado teria favorecido Mabel e Lira durante a eleição ao promover jantares no Palácio das Esmeraldas, sede do governo. Professora e advogada Priscila Silveira. A primeira instância é uma instância de passagem. Ainda vai para o Tribunal Regional Eleitoral, isso vai para o Tribunal Superior Eleitoral. Isso tem pano para manga ainda. Agora, qual a sua avaliação? Esses jantares podem caracterizar, sim, um abuso no poder político? Isso era caso de invalidar uma eleição? Eu, particularmente, sou a favor que a Justiça Eleitoral não interfira tanto na vontade popular. Ou seja, se é um claro caso de abuso, é que ela haja. Mas começar o juiz eleitoral a escolher quem que vai ser o candidato, ele não pode substituir a vontade do eleitor. Como é que fica essa questão? Qual a sua opinião sobre este caso específico e sobre essa mensuração do grau de intervenção da justiça numa eleição em que a vontade popular deve sempre prevalecer? Capês, claro que a vontade popular deve prevalecer, até porque a gente vive, né, um Estado democrático de direito. Mas eu não sei, né, de forma aprofundada, porque não vi os autos que retiraram aí, né, a possibilidade, tornaram o Caiado inelegível, mas é importante a gente dizer que um pedaço dessa decisão se voltou por ele ter utilizado sede do governo em apoio ao atual prefeito. E neste aspecto em específico, claro, não transitou em julgado, ele vai poder recorrer, até acho que deva ter provas, né, afastando este, aspas, abuso econômico, mas de fato precisa existir este controle, porque senão quem está na situação, né, se utiliza, não estou dizendo que é só o caso dele, né, claro, a gente está falando dele, mas que isso se estenda a todos aqueles que estejam no governo, que a gente chama de candidato da situação, isso favorece. Tanto é verdade que não pode inaugurar obra pública, né, para poder não induzir o eleitor em qualquer tipo de erro diante dele ter a máquina em seu favor. Não estou dizendo que ele fez isso, mas me parece que uma das fundamentações para, né, torná-lo inelegível foi ele ter feito aí abuso de poder econômico, porque ele teria feito um jantar na sede do governo durante, né, o momento das eleições. Então, se isso foi, eu não vejo problema da Justiça Eleitoral de alguma maneira ter, né, tirado de alguma forma esse poder. Lembrando que enquanto ele não tem o trânsito em julgado, não há aí a suspensão dos direitos políticos, ele pode permanecer no cargo normalmente, aguardando o trânsito em julgado dessa decisão e caçando, né, como você acabou de dizer, parece que caçaram a chapa e vai ter, inclusive, Capês, uma nova eleição que se aproxima, né, na cidade, em especial de Goiânia, tendo em vista essa interferência do governo estadual. Então, eu não acho de todo ruim, porque na mesma maneira que foi com o Caiado, pode ser com outra pessoa que se valha, né, eventualmente do seu poder econômico e da questão da máquina, o erário, induzindo a pessoa que vota a votar da situação. Então, isso eu acho que não tem nada a ver com bloquear o direito do povo, porque o povo tem o direito de votar e eu não vejo mácula nesse direito, né? E eu digo isso porque o prefeito foi eleito com uma votação até que expressiva, né, em razão lá de Goiânia, e me parece que a vontade deve ser feita sim, mas a gente tem as regras do jogo, né? E se extrapolam as regras do jogo, acho que a justiça deve, na medida do possível, atuar para repreender esse excesso. Agora, meu querido Luiz Augusto Filizola Durso, o jantar ocorreu na ala residencial do Palácio, onde ele mora. Não é na área oficial dos despachos.
E foi um jantar na residência dele, oficial. Isso é importante, jurisprudência. Mas, desculpe, eu não sei porque vocês estão rindo. Não. Porque tem a casa do governador. Por exemplo, o governador João Dória não morava no palácio. Tem jurisprudência. Ele morava na sua residência. E na sua residência, suponhamos que ele fizesse um jantar para homenagear os vereadores eleitos. Qual é a diferença dele fazer na residência onde ele mora, no endereço, ou na residência que se situa dentro do palácio, mas na área residencial, não na área oficial? Sendo assim, não haveria, a não ser numa forçação de barra enorme para subverter a vontade popular, tomar essa decisão. Então, claro que eu estou aqui colocando para vocês debaterem, ninguém é obrigado a concordar, mas tem essa questão que é uma questão importante, e aí eu volto. A gente vê muitas vezes as decisões dos juízes eleitorais de primeiro grau muito fortes, muito violentas. E a gente lembra aquele ditado que a vassoura nova varre mais forte que a vassoura velha. Será que não está faltando um pouco de moderação nessa interpretação? Será que é uma decisão que vai prevalecer? Capês, eu vou justificar o motivo da minha risada. Porque o Capês foi e sempre vai ser reconhecido como um dos maiores promotores desse país. Mas agora sabe o que ele está fazendo? Ele está advogando. E sabe o que aconteceu? Ele já virou a chavinha e agora ele é um excelente advogado. E já está pensando diferente. Isso é muito bacana. Mas eu sou obrigado a responder que o promotor não é promotor de acusação. Ele é promotor de justiça. Entendi. Então, um promotor que vai fazer uma acusação sem ter base legal, ele não atua como um promotor, ele atua como alguém que está traindo a sua própria instituição. Ele é independente, tem a sua independência funcional, presta contas à sua própria consciência, mas ele é um promotor de justiça, defensor da legalidade. Não estou dizendo que nesse caso ele não foi. Estou dizendo que no meu caso eu estou opinando, ou pelo menos colocando para debater, uma posição que me pareceu interessante para vocês discutirem. Pode até ser que ela não esteja correta. Não, tá perfeito, Capês. E outra coisa, eu não estou nem dizendo sobre a conduta do promotor de justiça, estou dizendo sobre a forma de olhar o direito. E a gente olha sempre para os olhos da defesa. Isso é muito legal ver o Capês já agindo dessa forma, porque é lindo, a advocacia é muito linda. Com relação ao caso em si, Capês, isso mostra como a política é dinâmica. Semana passada, o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente, foi questionado. E aí, Bolsonaro, quem você vai apoiar? Ele falou assim, não vou apoiar A, não vou apoiar B. Sabe quem eu apoio? Eu apoio o JB, Jair Messias Bolsonaro, tal. Tá ok? Por quê? Porque a política é assim, o Bolsonaro não pode colocar todos os ovos, sendo hoje o grande líder da direita nesse país, num nome em que de um dia para a noite, numa ação aí que está pendente de julgamento, você tem inelegibilidade, perde muita força. Vocês viram o que aconteceu lá nos Estados Unidos. Joe Biden teve que trocar a ideia lá de ser o grande candidato para colocar a Câmara e assim por diante. Então, a política é muito dinâmica. Com relação ao mérito dessa questão, isso ainda tem muito chão. Nós estamos falando de uma decisão de primeiro grau da Justiça Eleitoral e aí, Capês, com relação à sua indagação de ter sido feita ali a reunião na casa, etc., eu, pelo que vi de imprensa, de notícia, vejo que isso é um dos argumentos, uma das teses ali aplicadas pela juíza eleitoral para que se tenha a inelegibilidade de 8 anos. Me parece haver outros elementos desse suposto abuso de poder político. Então, sem dúvida nenhuma, uma questão que vai ser analisada pela Justiça Eleitoral nos seus mais variados recursos. Mas, do ponto de vista político, que aqui eu acho que reside a minha fala, isso demonstra como o Bolsonaro agiu bem e não se precipitar. E ele sempre faz isso, viu? Já é uma conduta normal do Bolsonaro de esperar o momento para que se tenha a eleição, aí sim, pela direita mobilizada nesse país, a dizer, esse vai ser o nosso nome para a presidência da República. Nós temos várias opções, né? O governo de Jair Bolsonaro criou vários nomes e nós teríamos a opção de eleger um ou outro. Agora, qual o momento certo do Bolsonaro escolher o nome, assim como nós temos vários nomes fortes na esquerda que também terão que ser, uma hora ou outra, escolhidos pelo presidente Lula, até por sua questão agora de saúde, né? Passou pela cirurgia, sua questão já de idade, isso precisa ser transferido. O poder no país, uma hora ou outra, desses dois hoje grandes nomes, da direita e da esquerda, serão transferidos. O Caiado é um grande nome, mas se a sua inelegibilidade perdurar e for confirmada, ele perde a sua chance de ser esse nome eleito por Bolsonaro, sendo uma opção muito
promissora do ponto de vista político. Durso, mas só mais uma observação. Aqui no Brasil tudo é possível, tá certo? O país não é para amador. Então, até 2026, não dá para descartar nem mesmo o próprio Jair Bolsonaro de sair candidato. Porque você não sabe o que vai acontecer. É isso aí. Tudo pode acontecer. Quem diria que o Lula se elegeria presidente depois de ter sido condenado e estar cumprindo pena? Tudo pode acontecer aqui no país. Mantida a inelegibilidade do Bolsonaro, ele vai ter que escolher alguém. Exatamente, é isso aí. Hipoteticamente. Queria te ouvir, José Antônio Milagre. Perfeito. Eu vou analisar tecnicamente aqui. A Lei 9.604 de 97, a Lei das Eleições, traz as vedações aos agentes públicos. Está lá no artigo 73, 74 e segue. Isso é para equilibrar o pleito, né? Então, existem 3 abusos previstos na lei eleitoral. Abuso de poder econômico, o cara que paga lá uma votação, enfim, tudo aquilo que a gente sabe. O abuso de poder religioso, a questão religiosa, igrejas, lavagem mental, votem no meu candidato. E o abuso de poder político, que dentre os atos que caracterizam está justamente o uso de bens públicos, ok? Mas a mesma Lei Complementar 22 de 90, que traz o procedimento da AIJE, Ação de Investigação Judicial, que pode culminar com a revogação do registro ou cassação do diploma, traz no seu artigo 16 que a conduta tem que ter gravidade. E aí eu faço menção exatamente ao que o Capês colocou, mas não era público, mas é a casa dele. Tem que se avaliar para punir alguém, para cassar registro ou diploma, se aquela conduta ela estaria ligada à proporcionalidade de alteração do pleito e de oportunidades entre os candidatos. Pelo que eu sei, o Mabel foi eleito de uma forma muito ampla, né? Então, todo esse contexto vai ser sopesado pelo TRE. Que bom que existe o TRE, que vai poder rever essa discussão do juiz de primeiro grau. E se seguir a jurisprudência do próprio TRE, muitos TREs aplicam que para cassação de registro ou revogação de diploma, diante de um suposto abuso de poder político, tem que apurar se isso é proporcional e se realmente aquele ato foi grave a ponto de influenciar totalmente o resultado das eleições. O que, a meu ver, não me parece grave. O Caiado é unânime em Goiás e o Mabel também, que ele ajudou também, assim foi eleito. Quando você perde o parâmetro objetivo da lei e o parâmetro objetivo das interpretações jurisprudenciais para analisar casuisticamente as hipóteses, claro que você cria insegurança jurídica, o país é que paga o preço da insegurança jurídica, que é o que estamos vivendo.